formadores de opinião e o intuito de, ou imparcial, também é tentar unir nossas vozes em prol do bem comum, de maneira que indefere do preconceito político, para não deixarmos nossas prioridades serem preteridas frente à vontade política de alguns. No grupo, aplaudimos as benfeitorias e os acertos, mas também somos um forte veículo de cobrança, quais sairão das fronteiras da internet, como aqui se percebe, até um questionamento de fato mais veemente, a fim de recebermos uma resposta positiva ou não, o que nos motivou a promover este debate entre os candidatos a prefeito. Valendo-se da premissa que os debates são um importante instrumento de democracia em nosso país, facilitando grandemente as decisões dos eleitores das grandes cidades, resolve-se por este meio despertar pela primeira vez em nossa cidade este debate, com o objetivo que se faz da real importância e necessidade que o eleitor possui de conhecer melhor as ideias, projetos e propostas de cada candidato isoladamente, com a intenção suprema de o eleitor esclarecer suas dúvidas e não somente ouvir o que o candidato resolve por ditar. Os três candidatos que estão concorrendo ao cargo de chefe do Poder Executivo na esfera municipal da cidade de Bocaiúva, quais sejam Ricardo Veloso, do PSDB, sob o número 45, Roberto Torres, do PT, sob o número 13, e Salomão Caldeira, do PSB, sob o número 40, foram devidamente convidados a participarem do debate e receberam em mãos, por parte deste organizador, um projeto com todos os detalhes e regras referentes a este evento, que acontecerá da seguinte forma. Foram escolhidos diversos temas após pesquisa sobre os assuntos mais debatidos pelos membros dos grupos sociais. Assim são eles: saúde, educação, meio ambiente, cultura, esporte e lazer, infraestrutura, ação social, geração de emprego e zona rural. Cada tema será apresentado ao candidato por ordem de sorteio e por sorteio também será a escolha do candidato que fará perguntas sobre o tema em questão, sendo que o candidato sorteado para fazer a pergunta escolherá qual dos seus adversários responderá a sua indagação. A pergunta possuirá o tempo de duração de no máximo 40 segundos. O candidato que concederá a resposta terá o tempo máximo de 2 minutos. O candidato que efetuou a pergunta terá o direito de réplica no prazo máximo de 1 minuto. O candidato que respondeu terá direito à tréplica no mesmo prazo de 1 minuto. Havendo a presença dos três candidatos, será dado ao terceiro candidato, fora do âmbito das perguntas e respostas, o direito de tecer seu comentário em relação ao tema em questão, no tempo máximo de 1 minuto. Além dos temas sugeridos e sorteados, por último teremos um tema livre a ser usado por cada um dos candidatos para se fazer uma pergunta a outro candidato da sua escolha, respeitando o tempo de pergunta de 40 segundos e resposta de 2 minutos. Depois de ocorrido o debate de todos os temas, será dado aos jornalistas presentes e credenciados antecipadamente o direito a cada um de fazer uma pergunta, que será respondida pelos candidatos presentes por ordem de sorteio. Estão participando somente os jornalistas que fizeram a solicitação com antecedência. Está impedido qualquer tipo de manifestação por parte da plateia. Qualquer pessoa que se manifestar será convidada a se retirar do local e, se preciso, será usada a força policial. Todos os presentes na ocasião deste evento deverão respeitar as cláusulas pertencentes em nosso ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de responderem civil e penalmente por qualquer ato ou palavras ilícitas. Ratifica-se que prevalecerá sobre este debate o dispositivo legal presente no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, respeitando os direitos e garantias fundamentais da dignidade da pessoa humana. Responderá penalmente quem promover crimes contra a pessoa e contra a honra, quais sejam os presentes no Código Penal Brasileiro, nos artigos 138, 139 e 140, que se imputam nas modalidades de calúnia, difamação e injúria. Atenção! Pedimos aos senhores que, por gentileza, desliguem os aparelhos celulares. Pedimos também o silêncio e a compreensão de todos vocês, pois o evento que será apresentado exige o maior e mais absoluto silêncio possível. O grupo imparcial desde já antecipa agradecimentos e convida vocês a fazerem parte da festa da democracia em nossa cidade. Começa a partir de agora, primeiro debate entre candidatos a prefeito de Bocaiúva, que entre os nossos candidatos. Bom dia a todos. Como se percebe, dos 3 candidatos, apenas 2 compareceram. Sem qualquer levantamento de partidos políticos, dizemos que o grupo
candidato atual prefeito Ricardo Veloso, não enviou nenhuma justificativa em relação se o mesmo estaria presente ou não. Portanto, como diz uma das regras do nosso projeto, havendo 2 candidatos, o debate seria realizado. E assim nós o faremos. Agradecer aqui a presença do candidato Salomão Caldeira, também do candidato Roberto Torres, e lamentar a ausência do candidato Ricardo Veloso. Só ratificando aqui que eu pessoalmente entreguei o projeto nas mãos do próprio candidato. A assessoria assinou a documentação que era necessário assinar, mas infelizmente o candidato não compareceu e, como o membro Marlon Bruno bem disse, não deu nenhuma justificativa. Pois bem, inicia então o debate com apenas 2 candidatos, Salomão Caldeira e Roberto Torres. Vamos começar então. Sorteio dos temas, a gente sugeriu 10 temas, sendo que 9 temas será sorteado e o último será um tema livre. O tema livre é um tema que o candidato pode fazer qualquer tipo de pergunta para o outro candidato. Ele escolherá a pergunta que ele fará para o outro candidato. Vamos lá? Você quer pegar? Vamos ao sorteio do primeiro tema? Ou melhor, perdão, gente, desculpa. Primeiro a apresentação de cada candidato. Sorteio para a gente, Bruno. Qual candidato vai fazer a apresentação? Tempo máximo para a apresentação de 2 minutos, ok? Candidato Roberto Torres. Roberto, preparado? Cronômetro. 2 minutos, Roberto, a partir de agora. Bom dia a todos. Som a ser feito? Bom dia Salomão. Obrigado por ter vindo nesse debate democrático. Acredito que nós vamos dar aqui uma grande contribuição para o eleitor definir. Hoje é dia 20 de setembro. A eleição, todos sabem que é no dia 7 de outubro. Portanto, nesse exato momento, Salomão não foi votado, eu não fui votado, o prefeito que está ausente aqui também não foi votado. E ninguém está aqui e votou também. Então, com esse sentimento democrático, cidadão, cívico, é que nós estamos aqui abertos para debater a questão da política de Bocaiúva nas eleições de 2012. Então, com esse sentimento, é que nós estamos aqui abertos, buscando enriquecer o conhecimento do eleitor, definir principalmente aquele que está indeciso. Eu tenho certeza, assim como Salomão, é esse eleitor que nós estamos buscando aqui hoje. Nada está definido, nada impede que esse processo aqui também, Salomão, ocorra em outros momentos, em outras eleições. Parabenizo aqui ao Ricardo, ao Marlon Bruno, representantes do Grupo Imparcial, a Rádio Clube que está aqui transmitindo, pela iniciativa, que é um processo difícil de ser conduzido, mas é importante para a população de Bocaiúva. E com isso, eu espero que eu obtenha os votos daqueles que estão indecisos e que confirme o voto daqueles que estão firmes na nossa campanha. Então, agradeço os parceiros de campanha, os colaboradores, os familiares, os eleitores, aqueles que voluntariamente nos acompanham todos os dias pelas ruas de Bocaiúva. E, principalmente, agradecer a população de Bocaiúva pelo carinho, pela acolhida, pela solidariedade e pelas donas mais idosas, pelos mais velhos, principalmente, que às vezes são esquecidos nas eleições. Às vezes as pessoas, os candidatos, nem querem voto. Mas é tanto vai com Deus, tanto boa sorte, vai com Deus adiante, que eu fico, sinceramente, emocionado com essa candidatura, essa campanha. Agora, a apresentação do candidato Salomão Caldeira. 2 minutos, Salomão. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar e cumprimentar aos organizadores do debate, o Grupo Imparcial, que tem dado uma contribuição significativa para o aperfeiçoamento do processo democrático aqui em Bocaiúva. Bom, eu sou advogado, sou professor, sou produtor rural e sou também comerciante aqui na cidade há vários anos. Sou um cidadão comum, como aqui a maioria das pessoas presentes, e como cidadão comum, embora não participando do processo político diretamente, sempre procurei dar a minha contribuição à comunidade, fazendo, dentro dos limites de um cidadão comum, bem para a sociedade,
assim como o pequeno empresário na cidade tem gerado empregos diretos, mais de 30 na cidade, e agora, na condição de candidato, quero dar uma contribuição realmente para o aperfeiçoamento da democracia bocaiúva. Sou o único candidato que nunca se candidatou a nenhum cargo eletivo em Bocaiúva e que nunca exerceu nenhum cargo político na cidade. Né? Não há nenhum problema em relação àqueles que já exerceram, evidentemente. Mas eu quero dizer que eu simbolizo algo muito importante na cidade, que é exatamente a possibilidade de qualquer um de nós, cidadãos comuns, também participarmos do processo político em Bocaiúva. Mais que isso, é uma demonstração de que a política não tem dono aqui na cidade. É assim que ela tem sido tratada pelas pessoas que vêm governando a cidade há mais de 30 anos. O atual prefeito já teve 8 anos para mostrar a que veio e quer mais 4 anos. Me parece que não é justo que, havendo a possibilidade de governar a cidade por tanto tempo e tendo feito tão pouco ou quase nada pela cidade, ele ainda queira mais 4 anos. Ok, o tempo encerrou. Só justificando o pessoal, faltam 10 segundos para o término da fala de cada candidato. Aí a gente vai avisá-lo por meio da campainha. Não significa que o tempo do candidato acabou, não. É só para o candidato não ficar perdido nos comentários dele, tá bom? Então, a partir de agora, a gente começa com o sorteio dos temas. Vamos lá, Bruno, o primeiro tema a ser sorteado. Primeiro tema: geração de empregos. Vamos agora então ao sorteio do candidato que fará a primeira pergunta. Geração de emprego é o tema em questão. Candidato Salomão Caldeira. O candidato Salomão Caldeira terá 40 segundos para fazer a pergunta dele. A princípio, o projeto, como a gente leu, seria a regra. O Salomão escolheria o adversário dele para fazer a pergunta, porém, como se percebe, o candidato Ricardo Veloso está ausente, então não resta outro candidato para fazer a pergunta que não seja o Roberto Torres. A partir de agora, 40 segundos para a sua pergunta. Geração de emprego é o tema, Salomão. Bom, eu gostaria de fazer essa pergunta para o prefeito ausente, aliás, ausente mais uma vez, né? Foi ausente durante 8 anos, continua ausente ainda hoje, mas diante da sua ausência, mais uma vez, eu vou fazer a pergunta para o nosso colega Roberto Torres. Robertão, prefeito, agora, na sua campanha, roubando o nosso discurso, vem prometendo a geração de empregos. No entanto, nós vimos que não houve, por parte dele, nos 8 anos em que ele esteve à frente do governo municipal, nenhuma iniciativa no sentido da geração de empregos na nossa cidade. Eu gostaria de saber de você qual a sua opinião sobre isso. Candidato Robertão, o senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta, para responder a pergunta, perdão. Está valendo a partir de agora. Vejo com tristeza a atual situação da geração de emprego, trabalho e renda em Bocaiúva, porque uma oportunidade, um mandato de 4 anos, repetido, e nada foi feito desse tipo pela atual administração. Nós não vemos nenhuma atitude, nenhum gesto para que alguma empresa se instale no nosso município e, principalmente, para que os micro e pequenos empreendedores sejam favorecidos, com linha de crédito, acesso ao financiamento mais barato pelos organismos federais, o espaço físico para que eles possam ampliar e sair do aluguel, que é muito importante. Muitos pagam aluguel e, além disso, não tem um espaço adequado para que as suas instalações prosperem. Outra questão importante é que o prefeito, que simboliza a administração, é parente do pessoal da Motovel, que quebrou e foi para Belo Horizonte Petim. E hoje sabemos que são empreendedores próximos daquela região. Qual o esforço que ele fez para trazer esse pessoal para cá de volta? Isso eu queria saber. Então ele tem pessoal próximo dele que poderia estar investindo em nossa cidade, como já investiu em outros tempos. Então eu queria ver uma sinalização da atual administração para trazer para a nossa cidade Banco do Nordeste, SEBRAE, SENAC,
Senar, organismos que, além de favorecer a instalação das micro e pequenas, das médias, também que possam capacitar e qualificar esses empreendedores, que são os geradores de aproximadamente 70% do emprego do nosso município e do Brasil. Então, o município de Bocaíba está na contramão. Enquanto o Brasil cresceu, desenvolveu, prosperou, Bocaiúva, a gente não vê nada de novidade. Então, é com muita tristeza, Salomão, que nós estamos debatendo uma questão tão importante para a nossa população e sentimos a ausência total do nosso município nessa gestão que se finda agora. Ok, agora o candidato Salomão tem 1 minuto para a réplica, perdão. Bom, eu sou comerciante da cidade. Quero dizer, instalado aqui há 5 anos, eu não recebi, nunca recebi, por parte da Prefeitura Municipal, por parte da Secretaria de Indústria e Comércio, sequer um telefonema para saber se o município, se a Prefeitura poderia contribuir de alguma forma com a nossa atividade, com os empregos que a gente gera. Ao contrário, eu gostaria de dizer que o desprezo, o descaso pela instalação de novas empresas em Bocaiúva é tão grande que agora, às vésperas do processo eleitoral, numa negociata política, o prefeito negociou com o candidato a vereador João Catola a pasta da Indústria e Comércio para o seu filho, Johnny Araújo. Não há nenhum critério técnico para a escolha. Ao contrário, essa escolha foi feita por uma negociata política. Ok, encerrado o tempo do candidato. Vamos para a escolha agora do segundo tema. Ô, gente, perdão, é que o primeiro debate a gente é dobrado isso aqui. Tem a réplica. Vamos lá, Salomão, a réplica, 1 minuto. Acrescentando, nessa Secretaria de Indústria e Comércio, o nome ultrapassado. O nome correto seria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. E quem é mais credenciado para assumir esse posto é quem é da CI, CDF, um empreendedor, que seja micro, que seja pequeno, não importa, mas tem que ser empreendedor. Então, a escolha do secretário dessa pasta bem importante para o nosso município tem que obedecer um perfil técnico. E isso que a gente não vê, é sempre um perfil político. Então, nós temos que mudar isso, temos que mudar essa postura do nosso município. Então, os empreendedores é que são os responsáveis, que são os mais qualificados e capacitados para fomentar essa parte de geração de emprego e renda. E nós temos o comércio de Bocaiúva como o maior gerador de emprego, trabalho e renda. E eles são ouvidos? Só perguntar sobre uma questão importante. Então, nós temos que mudar o foco, democratizar a gestão pública para que o governo seja um governo eficiente. Agora sim, vamos para o segundo tema. O tema a seguir é meio ambiente. Como o candidato Salomão fez a pergunta, e nós só temos os 2 candidatos, então não justifica o sorteio. O próximo a fazer a pergunta sobre o tema é o candidato Roberto Torres. Roberto, 40 segundos para fazer a pergunta. Eu só não gostei do tempo para fazer a pergunta, 40 segundos, poderia ser 13 segundos, né? Então é o seguinte, eu queria saber o seguinte, Salomão, ele vocês aqui, os 40 segundos, eu já gastei 13 segundos. Salomão, a gente anda pela cidade, você anda bastante, tira o chapéu para você, o pessoal fala que eu ando muito, o Salomão pensoça muito, e a nossa cidade está feia, está suja, não tem um aterro sanitário, não tem um aterro controlado, não houve produção de uma muda sequer para a recuperação de áreas degradadas, pelas matas ciliares, não existe um projeto educativo para as nossas crianças, para a nossa população, para reverter a situação ambiental em Bocaiúva. Eu queria saber qual a sua opinião com relação à questão ambiental em Bocaiúva. Candidato Salomão, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Bom, gente, essa é uma questão muito importante. Eu vejo que essa consciência ecológica, vamos chamar assim, principalmente por parte das crianças, ela começa a ser bastante forte. No entanto, eu não vejo por parte da administração nenhum respeito à questão ambiental. E aí eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho ali uma propriedade rural próxima ao bairro Pernambuco, Novo Horizonte. Ali tem o rio dos Angicos. E alguém deve ter passado por lá.
Você sabe que ali virou, principalmente nos últimos 6 meses, uma área em que os entulhos das construções civis, em que o lixo da cidade tem sido escoado para aquela localidade. Fica na beira do córrego dos Angicos. Você sabe como é que a prefeitura limpa aquela área? Vai com a reta escavadeira e joga o lixo dentro do córrego dos Angicos. Se alguém aqui duvida, saia daqui e vá lá ver. Isso é descaso, isso é absoluto. Outro exemplo, a Rua Olhos d'Água, cujo dinheiro do SAAI, tão necessário para levar água de qualidade, esgoto a todos os lares bocaiuvenses, foi desviado para obras eleitoreiras, como o asfaltamento da Rua Olhos d'Água. Eles tiraram as poucas árvores que lá existiam, inclusive sob a justificativa que as árvores eram velhas. Imagina derrubar a árvore porque a árvore é velha. É essa a consciência das pessoas que governam Bocaiúva. Isso é lamentável. Nós vamos, Robertão, firmar parcerias com as ONGs existentes, com o Planeta Sustentável, com as pessoas que são preparadas aqui na cidade, para fazer um plano, inclusive, de, ao invés de derrubar árvores na cidade, plantar árvores. Nossa cidade é uma cidade quente, é uma cidade onde falta sombra. Nós temos que fazer exatamente o contrário que a prefeitura vem fazer. Seu tempo encerrou. Roberto Torres, um minuto para réplica. Olha, a questão ambiental, ela não é uma questão importante no atual governo, assim como você falou da primeira questão, que é a questão da poluição dos rios. Poluição da questão do entulho, mas a questão mais grave do entulho, lá no seu terreno também, é a questão do esgoto. Ocorre a coleta do esgoto e o mau cheiro ali, quando ele passa no Rio de São Gil, na próxima da sua fazenda. E aqui no Bonfim, nessa época de seca, de ar seco, é uma coisa insuportável. Então, o SAI, enquanto fica fazendo investimento lá na sua região, lá na minha região também, do Pernambuco, na Rua Olhos d'Água, desmancha o que está feito, deixa de cuidar da sua função principal, que é abastecer as casas de água e tratar do esgoto produzido. Então, está tudo na contramão. A gente não vê nenhuma investida no SAI nesse sentido. Então, quero dizer que no nosso governo, o SAAI vai ser parceiro da população e parceiro do meio ambiente também. Porque não existe meio ambiente de forma como uma ilha isolada. É um conjunto de valores que favorece o meio ambiente. A réplica e 1 minuto, candidato Salomão. Pois não, o SAAI está nas mãos de alguém que pertence a uma das famílias mais beneficiárias de Bocaiúva. Eles não cansam de pedir emprego, de colocar a família na prefeitura de Bocaiúva. Embora aquela pessoa que esteja gerindo o SAAI, não é, poderosa, muito querida pela administração atual, que manda e desmanda na atual administração, entenda de água e esgoto como eu entendo de avião, ou seja, nada, porque eu não entendo nada de avião. Ok, segundo tema já debatido, vamos ao sorteio do terceiro tema. Próximo tema, saúde. Próximo tema, saúde. Então vamos agora à pergunta sobre o tema do candidato Salomão. O senhor dispõe de 2 minutos, de 40 segundos. Bertão, eu estive pessoalmente no Hospital Municipal e presenciei cenas extremamente desagradáveis por parte daquelas pessoas que iam ao hospital em busca de socorro. Eu vi pessoas chutando porta, eu vi pessoas chamando a polícia para fazer ocorrências policiais, e eu vi pessoas passando mal, esperando 3, 4 horas, não é, para serem atendidos. Eu gostaria de saber o que você pensa disso e quais as medidas que você adotaria para solucionar o problema da saúde em Bocaiúva. 2 minutos para a resposta, Roberto. A questão da saúde de Bocaiúva é uma questão crítica, uma questão que merece uma reflexão com toda a sociedade. Não é uma questão que vai ser resolvida apenas com um programa de governo, com a participação do secretário de saúde, do prefeito e de uma meia dúzia de pessoas. Quem é a parte mais prejudicada da saúde é o povo pobre, é o povo trabalhador, é aquele povo que não tem um plano de saúde. Eu, como usuário no bom sentido, viu, gente?
do Sistema Único de Saúde de Bocaiúva, todos nós que somos, sem passar mal, sempre escorrendo para lá mesmo, nós temos que ter essa preocupação, primeiro conosco mesmo, e depois com nossos irmãos, com a nossa sociedade. Então vejo com tristeza que os postos de saúde fecham às 17 horas, às 5 horas da tarde. Está errado. Os postos de saúde estão fechando para que as pessoas cheguem no serviço, que as pessoas cheguem em casa. Então, quando a mãe chega para levar o filho lá no pediatra, não tem um especialista. Chega em casa, vem no otorrino, o otorrino foi embora, o posto já fechou. Então, o posto de saúde primeiro tem que funcionar até às 21 horas no mínimo, todos os dias, inclusive com plantões toda semana, para a saúde ficar próxima às pessoas. Outra questão importante, o PSF tem que funcionar com médico no tempo integral. Nós temos que valorizar os médicos do PSF. Os profissionais do PSF são pessoas guerreiras, mas eles não conseguem fazer milagre. Então nós temos primeiro revitalizar o PSF. Revitalizando o PSF e estendendo o atendimento médico e ambulatorial dos postos de saúde, pode ter certeza que não vai ter fila no hospital não vai ter ninguém fazendo pior e chutando porta. Porque a pessoa está com um problema lá, vai para o hospital, já fica estressado, nervoso, revoltado. Então muitas vezes vira caso de polícia e vira um caso maior ainda de saúde. Então nós temos que repensar a saúde como um todo. E saúde, gente, não é só a saúde, nós estamos falando da doença, por a doença propriamente dita. Saúde é lazer, é turismo, é educação, é emprego, é renda, é qualidade de vida. Então é isso que as pessoas têm que buscar como um todo. Não tratar a saúde apenas como um caso isolado do governo. 1 minuto para a réplica, Salomão. Bom, eu queria dizer que queria fazer aqui uma homenagem aos funcionários da saúde de Bocaiúva. Olha, as minhas críticas não são dirigidas a eles. Eu quero dizer que os funcionários, eles sim ainda são responsáveis por aquele funcionamento do hospital. O que falta é gestão hospitalar. Nós não podemos escolher um titular para gerir a gestão de Bocaiúva ou o Hospital Municipal de Bocaiúva, alguém que não seja efetivamente da área, alguém que seja um técnico agrícola. Não é? A questão é gestão. E isso é fácil de resolver. Montes Claros resolveu o problema da saúde com gestão hospitalar. Cidades como Itacambira, que tem contribuído para o atendimento da população bocaiuvense. O pessoal de Machado é atendido lá. Não é? O que nós temos que fazer é contratar uma empresa que entenda de gestão hospitalar e, de fato, organizar a gestão da saúde de Bocaiúva e a gestão hospitalar. E é isso que nós faremos. Nós colocaremos pessoas certas nos lugares certos. 1 minuto para a réplica, candidato Alberto. E essa coisa também de contratar pessoal de fora, não tem nada contra quem é de fora, nada. Nós vivemos um mundo globalizado. Mas você contrata uma pessoa de fora, Salomão, sem o perfil adequado para o cargo, a pessoa primeiro não conhece a população da cidade, não sabe quais são as suas reais necessidades. E uma questão séria, falando da gestão, vamos falar do gasto. Tem um projeto de informatização na saúde para evitar fila, que custa aos cofres do município aproximadamente R$500 mil por ano. R$500 mil por ano. E a saúde continua com a fila virtual, com a fila eletrônica. Então o que resolveu? Tem um recurso, eu gastei tanto, gastei 12% da saúde conforme manda a Constituição. Mas a população está satisfeita? Está sendo bem atendida? Então no nosso governo nós faremos diferencial, faremos a diferença. Aplicaremos o recurso público como deve ser usado, com muito zelo e com muito carinho. Nós vamos fazer o dinheiro público render. E fazendo o dinheiro público render, nós vamos amenizar o sofrimento do povo trabalhador e do povo carente do Bocaiúva. Ok, concluído mais um tema, vamos para o próximo. Tema a seguir, educação. Roberto Torres, 40 segundos para a pergunta. Vamos 40 segundos. Salomão, a educação em Bocaiúva, fala mais da questão da educação municipal, mas ela perpassa pela questão da educação do Estado. Hoje nós temos a Unimontes, que é uma parceira da educação do ensino superior em Bocaiúva. A escola técnica que está chegando, em parceria com o município, com o governo federal e com o Unimontes também. E nós vemos também essa questão da tristeza, a questão do servidor. Qual é a sua proposta, nesse contexto, para a educação em Bocaiúva? Olha, eu tenho conversado permanentemente com os professores. Estive reunidos com os professores várias vezes. Bom, e há uma preocupação muito grande, o seguinte, eu tenho uma preocupação de honrar com aquilo que eu assumo, com os compromissos que eu assumo, né? Coisa que o atual prefeito não tem.
Por exemplo, a questão do piso nacional de salário. Ora, a educação recebe cerca não, 25% do orçamento é destinado à educação. Não é possível que um piso nacional de salário de cerca de R$ 1.400 não possa ser pago para os nossos professores. Os nossos professores estão com autoestima muito baixa, muito baixa. Nós precisamos da educação, Roberto, e você é professor, e eu também sou professor, lecionei em sala de aula por mais de 14 anos, e fora da sala de aula, dando aula particular desde os 14 anos de idade, por mais uns 5 anos, portanto, da minha vida, 20 anos foram dedicados, né, ao magistério. Eu queria dizer que o professor merece respeito, o profissional da educação como um todo merece respeito. Será ele que formará os nossos cidadãos futuros, serão os professores que cuidarão das nossas crianças, não é? E não é assim que tem sido tratado pela administração municipal e pela administração estadual também, que é do PSDB, mesmo partido do atual prefeito. Portanto, nós vamos sim cuidar dos professores. Nós queremos, tem candidato que disse, não é você, Roberto, não fique tranquilo, que não quer o voto do professor. Eu quero o voto do professor e eu quero que o professor esteja comigo, me ajudando a administrar a Bocaiúva a partir de 1º de janeiro de 2013. Olha, essa questão é grave. É grave, as escolas estão desaparelhadas, nós não podemos dar aula apenas com quadro negro e giz. Nós temos que aparelhar, nós temos que oferecer computador, meios eletrônicos para atrair os alunos, não é verdade? 1 minuto para a réplica do candidato Roberto Torres. Já gostei que saiu agora em 2013. Então, vamos lá, rápido, 1 minuto. Tem muito o que falar aqui no minuto na educação. Sou professor do Estado, dou aula na Gestão Válida, sou membro do Sindicute, licenciado para disputar a eleição. Já cansei de levar pancada na igualdade do Anastasia, do Aécio, buscando o piso nacional para os servidores da educação do Estado. No município, eu não terei duas caras, igual muitos têm por aí. Não é você, Salomão. Que, enquanto o professor reivindica, enquanto o prefeito esquece. Nós vamos buscar, sim, implementar, em parceria com servidores da educação, os servidores todos, o piso nacional de educação. Com R$ 2.470 por mês. Isso aí é questão de honra. Outra questão. Educação perpassa também outra questão séria, a questão do perfil. Nós não vamos indicar a cargo de diretor de escola pessoas fora dos quadros de educação. Nós vamos buscar pessoas que sejam do Estado, sejam da União, sejam do município, mas com o perfil da educação. Tem motorista que virou diretor de escola em Bocaiúva, isso não pode. Como é que a educação melhora com motorista? Nada com os motoristas, sempre diretor de escola em Bocaiúva. A réplica em 1 minuto, candidato Salomão Caldeira. Eu só queria lembrar que, olha só, o recurso da educação de 2009 a 2012 em Bocaiúva foram R$ 72.173.006,57. É dinheiro, muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa com isso. Agora, nós sabemos que o dinheiro destinado à educação tem servido para encher, não é, a área de educação de pessoas que na realidade são verdadeiros apadrinhados de quem chegou ao poder. E aí não sobra dinheiro para remunerar bem. Esse é o grande problema da educação. Não é? Nós temos que tratar o dinheiro público com respeito. Nós temos que destinar aquilo que é destinado para a educação. Isso não pode ficar a mercê do município e vir com subterfúgios gastando mal o dinheiro destinado à educação. Ok, vamos então para o próximo tema. Próximo tema é esporte e lazer. O candidato Salomão Caldeira faz a pergunta, o senhor tem 40 segundos. Bom, a questão do lazer em Bocaiúva, ela se resume, me desculpe, mas basicamente a bares e botecos. Né? Eu não quero aqui ser, não sou contra nem bar nem boteco, até gosto muito. Agora, nós precisamos oferecer à nossa comunidade, às nossas crianças, aos nossos idosos, às nossas mulheres, enfim, as pessoas que não gostam de boteco, inclusive, e as que gostam também, outras opções de lazer. Então, pensem bem, se você quiser fazer aqui uma caminhada, você vai lá para a BR, correndo risco de vida. Não façam isso. É um perigo, não é verdade? Enquanto isso, o nosso parque municipal, que é uma bela obra, que tem uma vegetação maravilhosa, está absolutamente abandonado.
escuro, virou lugar onde as pessoas consomem droga, não é verdade? Os brinquedos destinados às nossas crianças estão caindo, com risco inclusive de acidentes. Agora, isso é dinheiro? Isso é capricho, isso é respeito pela população. Ok, candidato. 2 minutos para a resposta do candidato Roberto Torres. Eu venho rolar esse 2 minutos, estou falando 2 minutos e 13, viu? Então vamos lá. Questão de lazer, Bocaiúva. Vou dar um exemplo. Bairro Cachoeirinha. Todos os trabalhadores, pessoas do povo, sofridas na luta do dia a dia pelo pão, não tem um campo de futebol para o pessoal jogar bola para se divertir. Não tem. Só para dar um exemplo. Você vai aqui, Maria Rosa, não tem. Você vai lá em cima no Zumbi, Morada Nova, o Romeu Marcelo Costas, também não tem. Não tem uma praça, um espaço físico, com quadras de esporte, para as pessoas descontraírem, se fraternizarem, se congraçarem, se encontrarem. Não tem, não existe. O Cristo, que é uma obra que foi idealizada como ponto de turismo, como a área de lazer, como uma praça de eventos também, não é concluída. Então tem coisas que têm que ser mudadas em nossa cidade. Você vai no norte do bairro Nossa Senhora Aparecida, que é um bairro grande, populoso, não tem um campo de futebol, não tem um campinho de pelada, não tem uma quadra de peteca, e eu defendo dos PTQs, que eu sou jogador de peteca. E começa por aí. O secretário de esporte tem que ser uma pessoa que tenha perfil do esporte, tem que ser no mínimo militante do esporte. Não é. Basta ver que é um radialista, nada contra os radialistas, mas é para dar emprego e cargo de confiança, Salomão, eleitores. Não é para ter emprego, é para a pessoa desenvolver um trabalho e fazer o dinheiro render. Então, no nosso governo, nós vamos inverter essa prioridade. Bocaiúva, vou dar um exemplo aqui pertinho. O Bonfim é um bairro antigo, primeiro bairro de Bocaiúva, não tem um campo de futebol. Por muitos e muitos governos, essa reivindicação continua. O Irineu do Palmeirinha, coitado, já está cansado de pedir para ter esse município. Não escureça, não, Irineu, nós vamos construir um campo que serve de pelada lá no Bonfim, que é uma vergonha no bairro populoso, daquelas pessoas não terem acesso ao esporte. Não pode. Então, nas comunidades rurais nem se fala na questão do esporte, do lazer e do turismo. Então, nós temos que inverter a prioridade e dar a oportunidade das pessoas a terem direito ao lazer. Pessoal, encerrado o tempo, eu só pedir a plateia para fazer o mais silêncio possível, tá bom? Candidato Salomão, o senhor tem um tempo de 1 minuto para a réplica. Bom, eu não poderia esquecer das comunidades rurais. Eu vejo os jovens das comunidades rurais sem nenhuma opção de lazer. Não apenas os jovens de esporte, não apenas os jovens, mas com toda a população da comunidade rural. Não é? Nós vamos em todas elas, aquelas praças que Sentinela, não é? Que Alto Belo tem, e outras comunidades rurais, outros distritos de Bocaiúva, tem aquelas praças abandonadas, onde há uma igreja e em volta nada. Nós vamos fazer daqueles locais praças de esporte, inclusive, onde as pessoas vão poder namorar, praticar esporte, andar, tá certo? Correr. A comunidade rural, Robertão, tem sido tratada com muito desprezo pela atual administração, como verdadeiros cidadãos de segunda classe. Quero tratar bem as pessoas das comunidades rurais. Vocês merecem lazer também. Candidato Roberto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Quero aqui dizer também, e eu parei de jogar bola no campo de avião, mas só para vocês terem ideia, o campo de avião, nos poucos espaços que teve, já está pelado no final de semana, no meio de semana. O Baixadão, aqui no Pernambuco, o Baixadão, um campo de futebol que foi feito há 12, 13 anos atrás, e que tem assim um grande efeito naquela comunidade. Tem finais de semana que juntam lá mais de 1.000 pessoas à beira do Baixadão. Isso prova que as pessoas clamam por lazer, clamam pelo esporte e clamam por oportunidade. Então nós temos que buscar, porque esse investimento é tão barato, iluminar os campos de futebol que existem. O campo do Internacional tem um muro que começou com a verba de subvenção de deputado. Até hoje, o município não teve coragem de fazer uma parceria com o Internacional para sair para Olhos d'Água e fechar aquele campo, ser mais um espaço para as pessoas utilizarem e se divertirem. Então nós vamos buscar isso, fazer quadras poliesportivas nos distritos, nas comunidades, nos bairros, nas periferias, para que as pessoas tenham acesso ilimitado ao lazer e ao esporte. Pois bem, concluído mais um tema, vamos para o próximo.
Próximo tema é zona rural. Candidato Roberto Torres, o senhor tem 40 segundos para fazer a pergunta. 39 segundos. Gente, é o seguinte, a zona rural de Bocaíba está verdadeiramente abandonada. Existem muitos programas do governo federal que ajudam muito o homem do campo. O projeto da Comap, o PA, que é a compra dos alimentos para as pessoas necessitadas, ajuda muito. Eu queria dizer para o Salomão também uma questão que nos preocupa bastante. Como que as pessoas produzem sem assistência técnica adequada e como que as pessoas vão escoar sua produção se não tem estradas, se não tem manutenção de estradas. Então, quero saber do Salomão qual será a sua atuação junto às comunidades rurais, principalmente nas estradas e outras questões importantes do mundo do campo. 2 minutos para a resposta do candidato Salomão. Na verdade, o homem do campo, pela sua simplicidade e pelo desprezo com que tem sido tratado pela atual administração, quer de fato muito pouco. Eles querem água, estrada e saúde. Basicamente isso. Merecem muito mais. E nós estamos preocupados em oferecer ao homem do campo muito mais. Agora, eles não têm tido estrada, eles não têm tido água e eles não têm tido saúde. Os médicos que têm obrigação de comparecer regularmente a essas comunidades rurais não têm comparecido com regularidade. Às vezes não têm nem comparecido. E quando comparecem, é lastimável a condição física para receber esses médicos para o atendimento àquelas pessoas das comunidades rurais. Não há banheiro, não há um compartimento adequado para que as mulheres sejam examinadas, não é? Então, nós vamos fazer, Robertão, parceria com as associações. São cerca de 86 associações. Nós queremos fortalecer essas associações para que haja um diálogo permanente entre o prefeito, a administração municipal e aquela comunidade rural. E vamos também fazer aqui no nosso município 4 escritórios regionais da administração municipal, da Prefeitura Municipal de Bocaiúva. Um em Alto Belo, outro em Dolabella, outro em Terra Branca e outro em Sentinela. Por que isso? Porque, na verdade, há uma distância enorme entre o administrador e essas pessoas que ficam a mais de 100 quilômetros, muitas vezes, de distância da sede do município. Então, nós queremos um gestor em cada um desses distritos, para que possam verificar as condições das estradas e que possam sugerir, ouvir sempre a comunidade e trazer esses problemas para nós administradores. É assim que nós queremos administrar, nós queremos modernizar a administração municipal. Candidato Roberto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Questão importante das estradas, para refletir. O nosso município hoje não conta com nenhuma patroa. Todo serviço de conservação e manutenção de estrada é feito com empreiteira. Aí culpa o vereador da posição que o vereador não aprovou. Ué, se o vereador não aprovou para comprar patrão, por que está contratando? Como que consegue contratar sem a autorização do vereador? E outra coisa séria, a licitação feita em Bocaiúva é uma coisa que precisa ser democratizada. A licitação tem que ser para todos, tem que ser aberta, transparente. Estrada rural, nós estamos no mês de setembro, as estradas estão sendo arrumadas, daqui a pouco chove estraga de novo, tem que começar do início. E a questão da água. Nós vamos fazer o programa Água para Todos, em parceria com o Devotos e com o Devasco. Mas cadê o SAI nesse trabalho? O SAI, que eu saiba, nunca colocou um palmo de cano para as pessoas das comunidades rurais e muito menos perfurou um poço artesiano e muito menos colocou uma caixa d'água para as pessoas. Então vamos trabalhar em parceria com o governo federal, de Dilma e de Lula, e pôr o SAI para trabalhar com o povo da zona rural também. 1 minuto para a réplica do candidato Salomão Caldeira. Robertão, essa questão de licitação em Bocaiúva é tão séria, mas é tão séria, que o Ministério Público pediu e a Justiça de Bocaiúva determinou o bloqueio de bens do prefeito municipal, do seu secretário de Finanças, do vereador Ronildo Andrade e de mais alguns comerciantes da cidade, até o limite de 5 milhões de reais para ressarcir eventuais prejuízos causados à população pobre, necessitada, carente de Bocaiúva. E você tocou num ponto primordial. Não é possível que a população de Bocaiúva vá dar a oportunidade a essa gente de ficar mais 4 anos no poder, sobre as quais pesando tantas acusações de irregularidades. E quem acusou não fui eu, não foram os vereadores. Quem acusou foi o promotor de justiça local. Ok, pessoal, mais um tema debatido. Ainda restam
4 temas. Temos também o tema livre, a pergunta dos jornalistas. Daqui a pouco nós vamos dar um intervalo aqui de 10 minutos, o pessoal dá uma esparecida, e daqui 10 minutinhos